Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 17. Você que está sem a sua Bíblia, não se preocupe, nós vamos colocar aqui na projeção todos os textos que nós vamos ler e você vai conseguir acompanhar tranquilamente, tá? Então não se preocupe com isso. Se você está sem a sua Bíblia, você vai conseguir acompanhar aqui. Hoje, irmãos, relatados, geralmente a Bíblia relata pelo menos 40 milagres que Jesus fez. E o tema da mensagem hoje é esse: Jesus e os seus milagres. Diga comigo: Jesus e os seus milagres. Amém. O que é um milagre, irmãos? O milagre é algo extraordinário. O milagre é algo sobrenatural. O milagre é quando a impossibilidade, aquilo que aos olhos dos homens era impossível, se encontra com Jesus e Jesus torna possível. E aí isso se torna um milagre. Então nessa manhã, o Senhor quer dizer para mim e para você: o milagre está esperando você. O milagre Jesus pode fazer, mas irmãos, nós vamos ver hoje alguns textos aqui que todas as vezes que houve um milagre, todas as vezes que o sobrenatural alcançou alguma pessoa, alcançou alguma casa, alcançou alguma família, havia uma predisposição daquele que tinha para receber. Então Jesus não saía aleatoriamente, irmãos, para fazer um milagre na vida de alguém. Jesus não tinha essa pretensão de sair, eu vou ver, o que será que eu vou fazer hoje? Não, irmãos. Você vai entender que todas as vezes que Jesus fazia um milagre é porque alguém se encontrava com ele, ou ele se encontrava com alguém e aquela pessoa correspondia àquele anseio, àquela vontade de Jesus mudar aquela situação. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender aqui nessa manhã é o seguinte: ou você se encontra com ele hoje, ou ele vai se encontrar com você e você vai ter que responder para ele aquilo que você quer. Nós só temos duas opções nessa manhã: ou você se encontra com ele e recebe aquilo que você tem para receber, ou ele se encontra com você e espera você também corresponder para que ele faça algo na sua vida. Mas uma coisa para mim é clara, uma coisa para mim e para você é certa nessa manhã: Jesus e os seus milagres estão entre nós. Amém. Glória a Deus por isso. E olha o que vai dizer aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 17. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então olha só o que está acontecendo aqui. Quando Jesus, nós vamos ler essa história aqui, essa história vai ficar para o final. Mas eu comecei aqui, irmãos, porque esse aqui é o final da história. E o final da história vai dizer assim: e dizendo ele isso, depois de que Jesus faz, do que ele fala, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Então a primeira coisa que Jesus quer dizer para mim, dizer para você é: não existe um adversário meu que vença. Não existe um adversário, não existe uma adversidade que consiga me vencer. Todos eles serão envergonhados. Amém. Então o Senhor me trouxe aqui nessa manhã, te trouxe aqui nessa manhã para dizer para mim e para você: existe algo da parte de Deus para acontecer na minha e na sua vida, e isso vai acontecer para Deus. Nossa, Senhor. E aí ele vai dizer assim: e todo o povo se alegrava. Amém. Olha para a pessoa que está próxima de você e vê se ela está alegre. Você ela está com cara de quem está triste, cabisbaixo. Irmãos, aqui nós precisamos entender uma coisa. Preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus nunca vai fazer um milagre na minha vida, na sua vida, porque a gente chegou aqui com cara de tristinho. Jesus nunca vai mudar a minha história, a tua história, porque a gente chegou aqui, escorou na parede e derramou algumas lágrimas. Jesus nunca vai fazer algo na minha vida e na sua vida porque a gente chegou aqui e ficou falando para ele: olha a minha luta, olha o meu problema, olha a minha adversidade. Não. Jesus sempre fará alguma coisa na minha vida, na sua vida, quando ele encontrar fé em mim, quando ele encontrar fé em você. Então nessa manhã a pergunta não é, irmão, qual é a sua luta? O problema, a pergunta hoje não é qual é a sua adversidade. A pergunta hoje não é o que você está passando. A pergunta é o quanto de fé que você tem para vencer isso. O quanto de fé que você tem
sabe o que acontece? Sabe o que o inimigo quer? Que você viva cabisbaixo, que você viva chorando pelos cantos, que você viva, irmãos, não acreditando que tudo é possível ao que crê. O que o inimigo quer, irmãos, é que você acredite que não vai dar certo. O que o inimigo quer é que você acredite que você nasceu para ser um sofredor. Mas a palavra do meu Jesus, a palavra do teu Jesus, a palavra do nosso Jesus nessa manhã está dizendo assim: em Cristo nós somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Então nessa manhã eu não falo para derrotados, eu não falo para homens cabisbaixos, para mulheres derrotadas, eu estou falando para um povo que em Cristo é mais que vencedor. Mas eu preciso me alegrar, irmão. Eu preciso me alegrar. E ele vai dizer assim, ó: por todas as coisas que eram feitas por ele. Irmãos, eu não sei se você faz isso, mas olha o que você já passou, olha o que você já viveu para chegar até aqui. E é simples, é só você parar por um momento. Eu não sei, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Irmãos, todos nós que estamos aqui passamos pela pandemia. Todos nós que estamos aqui, irmãos, passamos por aquele período que a gente assistia as notícias, os jornais, a gente abria a internet, morria milhares todos os dias. Não tinha velório. E nós estamos aqui. Então é Jesus dizendo para mim e para você: eu conservei você em vida. Eu conservei você no meio de uma pandemia onde milhares e milhares morreram. Você não morreu. E você acha que se você não morreu é porque Jesus estava de marcação com você para fazer você sofrer na terra? Não, Jesus não permitiu que você morresse para cumprir o propósito que havia sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas você precisa acreditar nisso. Amém. E quando a gente olha para a palavra de Deus, irmãos, o Evangelho de João, capítulo 2, começa a jornada de milagres de Jesus pela face da terra. O Evangelho de João, capítulo 2, vai começar dizendo assim: e Jesus e os seus discípulos foram convidados para as bodas. Então, quando eu olho para esse texto, irmãos, esse texto é quando Jesus transforma a água em vinho. O que é a água, irmãos? Quando você vai lá para a escola, quando você estuda, a água ela é sem gosto, sem cheiro, sem cor. Quando você olha para a teoria da água, sabe o que ela é? Sem graça. Mas quem vive sem água? O nosso corpo, irmãos, ele é muito mais água que sangue. Nós vivemos num planeta onde ele é cheio de água. Eu me lembro que um dia, quando estourou aquela barragem em Minas Gerais, quando teve a enchente em Porto Alegre, irmãos, que eu estive lá, nós estivemos lá em Porto Alegre, irmãos, e nós eu fui lá no estádio do Grêmio para visitar, para conhecer como era. Não sou gremista não, irmãos, mas eu fui lá porque era uma estrutura grandiosa. E ele margeava o rio lá de Porto Alegre, que inundou todo o estádio, tudo, irmão. Para você chegar no estádio, era como se você tivesse que subir aquela escadaria do Shopping Campo Grande e estar lá no telhado do Shopping Campo Grande. Irmão, inundou. A água chegou lá. E aí eu me lembro, irmãos, que eu cheguei lá em casa e olhei para cá, para a nossa região, e falei: não, eu acho que se chover muito aqui, olha a minha mente, se chover muito aqui, eu não vou ser atingido, porque eu moro no Aerorancho, lá nos altos do Aerorancho, perto da rua da divisão, e aí eu pensei: o córrego está lá embaixo, na Ernesto Cais, então até ele chegar aqui, não, tem que chover igual o dilúvio para a água chegar aqui. Aí o Espírito Santo falou para mim: não, o Lago do Amor está bem aqui em cima. Eu falei: é verdade, melhor não falar nada, então. Melhor não falar nada, vamos ficar quieto então. Porque, irmãos, às vezes é isso, a gente quer criar probabilidades. Irmãos, a minha vida, a sua vida não pode ser criada em probabilidades. A minha vida e a sua vida tem que ser em convicções. Amém. Ou você acredita ou você não acredita. A palavra vai dizer isso. A palavra vai dizer assim: é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. E quando Jesus, no Evangelho de João, capítulo 2, acessa aquele ambiente daquele casamento, por que Jesus começa a sua jornada de milagres num casamento? Era Jesus querendo dizer: eu tenho prazer na família.
Eu tenho o prazer de nos dar histórias em lares, em casas, em famílias, em casamentos. Nós não fomos criados, irmãos, para viver batendo cabeça na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Mas aí o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que chega um dado momento daquela festa em que acaba o vinho. E aqui lá um parênteses, que o vinho naquela época, naquela festa, não era o vinho, o suco fermentado, o vinho fermentado, que as pessoas ficavam bêbadas e ficavam fazendo coisa errada. Não. Era o suco natural, o suco de uva integral ali, irmãos. Não era o que a gente vê hoje aí. O cara toma 2, 3, apronta e depois fala, eu estava bêbado. Mulher vai lá, toma 2, 3, apronta e fala, eu não lembro o que eu fiz. Toma vergonha. Assume seu B.O., que é bem bonito. E aí o que acontece, irmãos? Acaba o vinho no meio da festa. Eu não sei se você já esteve em um casamento que faltou alguma coisa. Irmãos, eu já estive. E é terrível. A expressão dos noivos é terrível. A expressão de quem te convidou é terrível. Estava tudo programado, estava tudo certinho, mas aí desandou. E a pergunta de Jesus para mim e para você nessa manhã é: o que você faz quando as coisas desandam? O que você faz quando a situação foge do teu controle? Nunca vai fugir do controle de Jesus. A Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, chega para ele e fala assim: olha meu filho, acabou o vinho. Ele vira para ele e fala: mulher, eu tenho contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Às vezes a gente lê esse texto e fala: puxa vida, Jesus respondeu a mãe dele, não é educado. Não, irmão. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para Maria? Eu sei a hora que eu tenho que trabalhar. Você não precisa me falar a hora que eu tenho que trabalhar, porque eu sei a hora que eu tenho que trabalhar. E quantas vezes, irmãos, nós fazemos as nossas listinhas, nós fazemos os nossos pedidos, queremos entregar para Deus como se Ele fosse o office boy, e dizendo: eu te dou uma semana para você resolver isso aqui, hein? E ai de você se você não resolver. Eu largo de vir para a igreja, eu largo de congregar, eu largo disso, largo daquilo, e a gente fica fazendo fosquinha com Deus, irmão. Lembra da história das crianças mimadas? Quem gosta de criança mimada? Esses dias mostrou lá no centro da cidade de Manipaquésia uma criança, irmão, desse tamanho. Não tinha nem tamanho ainda. Virou para a mãe dele e falou: vai sozinha, eu não vou com você. Ah, irmão. Eu estava de frente com ela. Quando eu estava de frente, eu falei: você não vai com sua mãe? Então vem comigo. Ah, irmão, ela não sabia, ela regalou o olho, não sabia como é que ela fugia de mim. Ela falou: vai com ele, vai com ele. Porque a gente olha às vezes para ele e fala: que absurdo, criança, ela pode tomar assim, tá, mexendo. Ah, se é meu filho, ah, se é meu neto. Não, você tem de vez em quando ser assim. De vez em quando você está exterminando para Deus. De vez em quando você está exterminando. De vez em quando você é o mimado da história. Será que ele pode chegar o chicote de você também? Será que ele pode chegar a chinelada de você também quando você for mimado? Não, pastor, mas é diferente. É diferente. Todas as vezes que é comigo é diferente. Todas as vezes que vai para doer em você é diferente. Mas aí quando Jesus está naquele casamento, e preste atenção no detalhe aqui: por que a água foi transformada em vinho? A mãe de Jesus recebe aquela resposta de Jesus e ela vira para os empregados, para as pessoas que estavam trabalhando naquele cerimonial, e diz para eles assim: ó, façam tudo o que ele vos disser. Façam metade daquilo que ele vos disser. Faça só um pouco daquilo que ele vos disser. É isso que ela diz? Não, ela diz: fazei tudo o quanto ele vos disser. Então a primeira coisa que Jesus quer que eu e você entendamos nessa manhã é: não adianta você querer viver milagres se você está fazendo só um pouco daquilo que ele te manda. Não adianta você querer viver milagres se você está fazendo só metade daquilo que ele te manda. Ele te trouxe aqui nessa manhã para dizer: eu posso transformar a água em vinho na tua vida, mas eu quero que você faça tudo quanto eu te disser. Amém, aleluia. E aí quando a gente olha para isso, a gente fala: ah, pastor, então esse foi o resultado. Foi por isso então que Jesus transformou a água em vinho, porque eles fizeram tudo aquilo que ele pediu? Não, irmãos, isso aí foi lá no resultado. Sabe onde é que começou o milagre naquele casamento? Quando Jesus foi convidado. Então sabe qual é o maior problema das pessoas? Não convida Jesus para entrar num relacionamento,
não convida Jesus para comprar, não convida Jesus para vender, não convida Jesus para ter amizade, não convida Jesus para namorar, não convida Jesus para sair com um com o outro. Aí a bomba estoura, corre para quem? O pastor ou para Jesus? Você está entendendo? Então nessa manhã Jesus está dizendo para mim e para você: você quer viver milagre? Não basta só você fazer tudo aquilo que eu te disser. Me convida para as tuas coisas. Me convida para o seu dia a dia. Me convida para os teus projetos. Me convida para os teus planos. Me convida na sua bonança. Porque tem gente que só quer convidar Jesus na hora da tempestade, irmão. Então a primeira coisa que Jesus quer que a gente entenda hoje é: façam tudo o que Ele nos disser, mas não esqueça de convidar Ele para tudo aquilo que você for fazer. E aí a gente vai olhar aqui, irmãos. Evangelho de João capítulo 4, do 47 ao 51. A Bíblia vai dizer a respeito de Jesus curando um filho de um oficial. Pode colocar aí lá, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 47. Irmãos, é um oficial. Sabe quem é esse homem? O homem que dá ordem. É um homem que tem autoridade na terra. É um homem, irmãos, que manda e desmanda na terra. Evangelho de João 4, 47. Olha o que diz. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então, sabe, a segunda coisa que o Senhor quer que eu e você entendamos hoje, eu e você precisamos entender que a nossa autoridade é limitada, a dele é ilimitada. Existem coisas na minha vida e na sua vida, irmãos, que eu e você não vamos conseguir resolver. Vai ter que sair da tua mão e ir para a mão do Senhor. Vai ter que sair do teu controle e ir para o controle do Senhor. Porque se não sair da tua mão, se não sair do teu controle e ir para o controle do Senhor, e na mão do Senhor você vai ser uma pessoa frustrada. E aquele oficial, irmãos, que teoricamente mandava e desmandava em todo mundo da terra. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Sabe aquela pessoa que grita com o marido, grita com a esposa, grita com o cachorro, grita com o vizinho, grita até com o time dele quando está perdendo, quando está ganhando, sei lá o que ele faz. Na hora que a coisa aperta, irmãos, afrouxa. Na hora que a coisa aperta, irmãos, quer desistir, quer parar no destino, pastor. Pastor, não estou aguentando. Trata o inimigo quando você trata seu marido, tem dia. Trata o inimigo quando você trata a sua esposa, às vezes. Trata o inimigo quando você trata os seus filhos, às vezes. Trata o inimigo como você trata os seus parentes, às vezes. Ai, pastor, não vale nada. Não vale sim. Um dia você não valia nada e alguém orou por você. Um dia você não valia nada e alguém deu a vida por você. Alguém dobrou os joelhos por você. Amém, aleluia. E aí, esse oficial, irmãos, percebe que a autoridade que ele tinha não valia para o filho dele. O mandar e desmandar na terra que ele tinha não valeu de nada naquele momento. E aí ele foi em quem conseguia fazer. Jesus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer para mim e para você: a hora que você não aguentar, a hora que você não conseguir fazer, pastor, mas eu já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei aquilo outro, não deu resultado, é porque está na mão errada, é porque está na tua mão, tem que estar na mão de Jesus agora. Amém, aleluia. Olha o que vai acontecer agora, vamos passar para frente aqui. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Olha a resposta de Jesus para aquele homem. Irmãos, imagine a cena. Imagine você com teu filho prestes a morrer. Você chega diante daquele que tem o poder para fazer milagre e fala para ele: vai lá em casa, visita meu filho e ele vai ser curado. Eu tenho certeza que o Senhor vai tirar ele dessa situação. Jesus vira para você e fala assim: só se você ver que você vai acreditar. Por que Jesus estava dizendo isso? Hebreus capítulo 11 vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E a convicção, a certeza daquelas que eu espero. Então Deus está dizendo para mim e para você: sabe qual é o teu problema? Você quer testemunhar depois de ver. Sabe o que Deus quer de mim, quer de você nessa manhã? É que você já celebre o milagre antes dele chegar na tua vida. Amém. É que você celebre o milagre, a mudança, a transformação antes dele acontecer. Era isso que Jesus estava falando para esse homem. Falou: se você não vê, você não vai acreditar. Porque não é fácil. É fácil eu acreditar que essa garrafa vai chegar na minha mão
imaginando se eu fizesse isso aqui hoje de manhã, quantos ia ficar aqui dentro? Se eu fizesse assim, vem garrafa, para minha mão. Irmão, ia ter crente que arrancar essa porta de vidro no peito. Misericórdia! O pastor está fazendo ilusionismo agora. Vou aprender umas técnicas de mágica, vocês vão ver. Eu posso tirar uma Bíblia daqui. Por que, irmãos? Porque as pessoas estão vivendo a ilusão. As pessoas estão vivendo um tempo, irmãos, em que acreditar parece que ficou difícil. Eita Deus. Crer ficou impossível. E é por isso que Jesus vira para aquele homem, nem presta muita atenção no problema que ele havia dito, mas faz ele acreditar. E fala para ele assim: só se você ver, depois que você vai saber que os sinais e os milagres existem. E agora, irmão, sabe o que acontece? Jesus liberou uma palavra sobre aquele homem. Olha o que Jesus vai dizer para ele aqui. Pode passar. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Sabe o que é isso aqui? Carro velho. E Jesus está falando assim: não, eu faço, eu tenho poder para fazer. E você fala: não, mas é difícil. Aí Jesus fala para você: não, eu tenho poder para mudar a história. Você fala: não, mas já faz 6 anos, pastor. Aí você vem para cá e eu falo: não, Jesus tem condição de mudar a história. Você fala: não, é que o senhor não conhece a minha família. É que o senhor não sabe quem é meu marido. O senhor não sabe quem é minha esposa. O senhor não sabe quem são meus... O senhor não sabe quem é meu patrão, pastor. Endemoniado a semana inteira. Você sabia que o teu Jesus expulsa demônio? Mas não, sabe o que acontece? Depois que eu ver, pastor, Jesus fez. Não, Jesus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer: celebra antes de acontecer. Amém, aleluia. E o homem, irmãos, não entendeu a mensagem de Jesus, dizendo: só se você ver que você vai gritar. E aí ele fala, como se ele estivesse dando ordem para ele: vai, olha ele, olha o centurião, olha o oficial, querendo fazer com Jesus o que ele fazia com seus subordinados. Desce, antes que meu filho morra, vai, anda logo, você está demorando, que conversa fiada essa comigo aqui, eu quero que você vá lá em casa. E nós muitas vezes somos assim: não, eu não quero que o senhor trate o meu egoísmo ainda não, eu quero dinheiro, eu quero que o senhor me prospera. Não, eu não quero tratar de vaidade agora não, eu quero que o senhor abra a porta. Não, eu não quero que o senhor trate comigo porque eu preciso perdoar fulano, ciclano e beltrano. Não, eu quero que o senhor faça sinais na minha vida. E aí olha o que Jesus vai dizer para ele. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Sabe o que nós estamos precisando, irmão? Acreditar na palavra. Sabe o que nós estamos precisando? Confiados na palavra liberada. Aquele homem queria que Jesus fosse, mas quando Jesus deu a palavra que ele precisava, sabe o que aconteceu? Jesus disse: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. Sabe o que Jesus quer de mim, de você nessa manhã? Que você acredite nessa palavra de Jesus e seus milagres, e você vai sair daqui feliz. Amém. Você vai sair daqui tranquilo. Pastor, e os meus adversários? Nós falamos dos adversários aqui. O primeiro deles que nós vemos foram as verdades. Vão ficar tudo envergonhados. Ninguém vai entender nada. Aquele que pensava que seria findar, aquele que pensava que as coisas não iam dar certo para você, vão olhar e vão: não é que ele estava certo esse negócio de Jesus? Não é que ele estava certo esse negócio de igreja? Não é que ele estava certo esse negócio de servir, de adorar, de dizer? Não é que ele estava certo de acordar às 7 horas da manhã para ir ceiar domingo de manhã? Eita Deus, aleluia. Mas Jesus, irmãos, completa a obra que ele começou. Amém. Eu amo o versículo 51. Olha o que vai dizer aqui. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciaram, dizendo: teu filho vive. Mas eu te pergunto, se ele não tivesse acreditado, imagine se Jesus tivesse dito para ele: vai, teu filho vive. E ele saísse assim: eu queria que o senhor fosse comigo. Não era isso que eu queria. Lembrou de alguém agora? Familiarizou com alguém? Jesus falou para ele: vai, teu filho vive. Irmão, o que nós precisamos é de uma palavra. Amém, aleluia. E ele foi crendo naquela palavra. Chegaram ao encontro e disseram: teu filho está vivendo. Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 14. A Bíblia vai dizer a respeito de Jesus chegando na casa de Pedro.
Jesus chega na irmão, Jesus é maravilhoso. Amém. Jesus chega na casa de Pedro. Ele chega ali, irmão, você acha que Jesus visita alguma casa de forma despretensiosa? Não. Toda casa que Jesus vai visitar, ele vai fazer alguma coisa. Eu quero declarar através dessa palavra, ele vai visitar a sua. Amém. Eu quero declarar, Jesus vai visitar os seus. Amém. Jesus chega na casa de Pedro, irmãos. Jesus chega na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava enferma. A sogra, irmão. A sogra de Pedro. Irmão, você está entendendo? É a sogra. Estou fazendo essa brincadeira porque eu sei se você ama a sua sogra. Eu não sei como é o seu relacionamento com o teu sogro e com a tua sogra, mas eu vou te dizer uma coisa. Ame o teu sogro. Ame a tua sogra. Porque se não fosse o teu sogro e a tua sogra, já dizia o profeta, bendita seja aquela noite que teu pai e tua mãe fizeram você para mim. Se eles não se amassem, você não existiria, eu não te amaria assim. Ô pastor, isso não é profeta, não, isso é outra conversa. Está vendo como a gente lembra das coisas? E aí Jesus entra na casa de Pedro, irmão. Ele entra na casa de Pedro, tem uma necessidade lá dentro. Tem uma enfermidade lá dentro. E você acha que ele não vai fazer nada? Mas aqui sabe o que acontece? Jesus foi lá para a casa de Pedro sem ser convidado, sim ou não? Não. Eu imagino Pedro dizendo, Jesus, vamos lá em casa. Pedro dizendo, vamos em casa. Vou lá. Você está lá na mesa, conversar um pouco. Queria ouvir um pouco o Senhor. Quando ele chega lá, ele entende por que ele estava dentro daquela casa. A minha oração é que você saia daqui dizendo, ele vai comigo, Senhor. Vai comigo, agora eu vou entrar lá em casa, o Senhor vai entrar na minha frente. E tudo aquilo precisa ser mudado, ser feito em vida, o Senhor vai fazer uma coisa. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus chega na casa de Pedro, a sogra dele estava enferma, ele vai lá para o quarto onde aquela mulher estava, toca nela. Toca nela e ela é curada instantaneamente. Ela é curada e ela se levanta para servir Jesus. A pergunta de Jesus para mim e para você hoje é: para que você quer a salvação dessa pessoa? Para que você quer essa libertação dessa pessoa? Para que você quer a porta aberta? Para que você quer prosperidade? Para que você quer uma vida melhor? Para esfregar na cara dos outros ou para glorificar Jesus? Ou para servir Jesus de alguma forma? Amém, aleluia. Porque quando a sogra de Pedro é curada, ela se levanta para servir Jesus. E olha o que acontece, irmãos. Coloca lá para mim, Evangelho de Mateus capítulo 8, a partir do versículo 14. Mateus 8, 14. Depois que Jesus faz o milagre na vida da sogra de Pedro, olha o que acontece. E Jesus entrou na casa de Pedro e viu a sogra desse jazendo em pé. Próximo. E tocou-lhe na mão, e a febre deixou, e levantou, e o serviu-os. Próximo. E chegada a tarde, olha só, Jesus continuou lá na casa. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. O ambiente onde Jesus está, a libertação e a milagre. No lugar onde Jesus está, no lugar onde Jesus é convidado, a libertação e a milagre. Então nessa manhã eu quero te convidar, eu quero te fazer até um desafio nessa manhã. Saia daqui dizendo para ele: vai comigo. Amém. Vai comigo, que eu quero ver o inimigo cair por terra, eu quero ver libertação, eu quero ver milagre. Amém. E aí a gente vai vir aqui, ainda no Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 2 agora. A gente vê um homem leproso. Um homem leproso chegando diante de Jesus. Irmãos, o leproso naquela época, não só o leproso, mas todos aqueles que tinham qualquer tipo de enfermidade, eles não tinham convivência com a sociedade. Eles tinham um lugar específico em que eles ficavam. Eles eram colocados fora do convívio da sociedade. Porque teoricamente eles eram considerados impuros. Eles eram considerados pessoas que não podiam estar familiarizadas no meio das outras. Ah, é aleijado, é coxo, é cego, é leproso. Não pode ficar no nosso meio. Nós somos perfeitos.
Sabe o que muitas vezes a igreja fez? Tem muita gente, irmãos, que não quer ouvir falar de igreja evangélica. Tem gente que não quer ouvir falar de pastor. Tem gente que não quer ouvir falar de crente. Sabe por quê? Porque os crentes são muito perfeitos. Não, quem não presta são os católicos, pastor. Os crentes são perfeitos. Não, pastor, quem não presta são os umbandistas. Quem não presta, pastor, são os espíritas. Nós somos bons. Não, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus morreu por todos eles. Jesus não morreu pelos evangélicos. Jesus não morreu pela igreja evangélica. Jesus morreu pela humanidade. Amém. Aleluia. Mas sabe quem são os responsáveis por transmitir o amor de Cristo? São os cristãos protestantes. E eles às vezes não fazem isso. Sabe por quê? Porque nós estamos leprosos. Sabe por quê? Porque a gente põe a nossa roupa, a gente põe a nossa capa, e a gente vem para cá como se nada tivesse acontecido. A gente vem para cá, irmãos, e a gente sabe fingir muito bem. Você quebrou o pau no caminho com o marido. Falou um monte de bobagem para ele. Você quebrou o pau com a esposa na hora de vir. E você chegou aqui com o sono e dando pai o Senhor, aleluia. Irmão, Jesus te conhece, leproso. Jesus te conhece, leprosa. Não vem com essa, não. Você vindo para cá, o cara te fechou no trânsito. Mas você chega aqui, pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você. Só não deixe ele andar no trânsito com você. Tem dia que é difícil, tem dia que tem uns caras, irmão, procurando casa para alugar na pista rápida. É difícil demais, irmão. Tem dia que está complicado esse trânsito. Mas a gente tem que aprender assim, policiar. Mas, irmão, o que acontece? O leproso vai até Jesus. O leproso vai atrás de Jesus. O leproso vai buscar Jesus. Sabe qual é a pior lepra? A pior lepra é aquela que eu não reconheço que eu preciso ser mudado. Eu não reconheço aquilo que eu preciso ser transformado. Eu não reconheço, não, isso aqui é um erro meu. É um problema. Não, pastor, meu marido que está errado todas as vezes. Pastor, a culpa sempre é da minha esposa. Pastor, a culpa é sempre desses meninos obedientes aqui em casa. Pastor, eu sou bom, pastor. Eu sou bom aqui em casa. Não é aqui quem presta. Sabe o que é isso? Lepra. Pastor, meus irmãos, oh raça, pastor. Pastor, eu comparado com meus irmãos, crente leproso. Parece nada. Conselho de Jesus: aquele que quiser ser o primeiro será servo de todos. Amém. Considerem todos superiores a você mesmo. Jesus nunca falou para ninguém pisar em você. Mas Jesus falou: trata as pessoas de igual para igual. Vai deixar que você é o dono da cocada. Vai deixar que você é a última bolachinha, bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Olha o que vai acontecer. E eis que veio um leproso e o adorou. Olha só, irmão. Está vendo que os leprosos vão adorar? Os leprosos até sabem como fazer. Os leprosos até adorar, eles adoram. Mas aqui, irmãos, era uma adoração de verdade. Não era uma adoração maquiada. Não era uma adoração fingida. Aquele homem veio e se prostrou diante de Jesus e o adorou. Reconheceu que precisava de ajuda. E ele disse: Senhor. Como é que você trata Jesus? Se o Senhor não fizer, essa vai ter comigo. Peraí, ele é Senhor, viu? Não é teu empregado, não. Ele é Senhor. O leproso, irmãos, entendeu, se submeteu e disse para ele: Senhor, se quiseres, olha que maravilha isso aqui, irmão. Se quiseres, podes tornar-me limpo. Irmão, sabe onde é que o leproso pegou Jesus aqui? Na vontade dele. A Bíblia vai dizer que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Então o leproso que não era bom, irmão, chegou e falou assim: se quiseres, pode se tornar limpo.
Jesus ia virar para ele, um homem cheio de amor, de compaixão, e falava: não quero, continua leproso. E sabe o que acontecia naquela época? Os leprosos não podiam ter nem contato com ninguém, e muito menos encostar em alguém. Olha o que vai acontecer aqui. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o. Sabe o que o inimigo quer que você acredite? Que você não serve para Jesus. Você é cheio de defeitos. Você é imperfeito, você é imperfeita. Ele nunca vai usar você. Você nunca vai ser importante para ele. Você nunca vai ser a pessoa, a primeira pessoa a ele fazer alguma coisa. Sempre vai ser na vida de alguém, depois na sua. A sua sempre vai ficar para depois. O diabo quer que você permaneça leproso e desconfiante. Mas o leproso, irmãos, se submete. O leproso que adora de verdade. E o leproso que entende que Jesus pode fazer, permite que Jesus toque nele. Sabe qual é o nosso maior problema? A gente quer que ele toque, às vezes, sabe onde só? Na nossa vida financeira. A gente quer carro, a gente quer casa, a gente quer viagem, a gente quer realizar sonhos, a gente quer ter uma conta bancária gorda. Mas a gente não quer falar para ele: pega essa ferida de mágoa que eu tenho faz 20 anos aqui, cura ela de mim. Não, aqui não precisa tocar não. Aqui pode deixar que eu resolvo. Tua armando uma armadilha, tua armando uma resposta. Isso aqui não é do Senhor não, é comigo. Então Jesus está dizendo para mim e para você: deixa eu tocar na lepra hoje. Deixa eu encostar, deixa eu tocar naquilo que precisa ser mudado. Jesus tocou dizendo: quero, seja limpo. E 2 semanas depois ficou purificado da lepra. Sim ou não? Não. Jesus tocou e disse para ele: quero, seja limpo. E logo. Diga para mim, diga para você mesmo nessa manhã: vai ser logo. Vai ser logo. Diga logo, logo. Logo, logo. Vai acontecer. Vai acontecer. Logo, logo ele vai fazer um milagre. Amém, eu creio. Mas irmãos, você precisa querer. Agora no versículo 5, olha, do Evangelho de Mateus ainda. A cura de um servo de um centurião. Um homem era chefe de 100 homens. Chefe de 100 homens. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Irmãos, olha que interessante isso aqui. Nós vemos um homem que é chefe de 100 homens, um centurião. A palavra centurião significa chefe de 100 homens. E esse cara vai buscar Jesus por causa de quem? Por causa de um. Por causa de um criado. Por causa de um empregado dele que estava doente. Que estava prestes a morrer. Jesus me trouxe aqui, te trouxe aqui para dizer para mim e para você: se necessário for, 100 pessoas da tua família podem ter sido salvas, mas se um faltar, vem buscar Jesus por ele. Deus. Vem buscar Jesus até que a obra seja completa. E olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer para Jesus: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. O homem já não se movimentava e estava possesso, irmão. Mas olha o que ele vai dizer para Jesus. Pode passar. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Era isso que ele queria ouvir? Ele disse: meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. O que ele queria de Jesus? Tá bom aqui, vamos lá. Jesus não falou isso para ele. Jesus disse para ele: eu irei e lhe darei saúde. Mas quando Jesus disse eu irei e lhe darei saúde, Jesus não está falando só da presença. Jesus está falando: a palavra que eu estou liberando agora está alcançando ele lá. Jesus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: a palavra que você está recebendo hoje aqui vai alcançar alguém onde ela estiver. E se prepare para que a gente se encontre daqui uns dias e você fala: pastor, aquela palavra se cumpriu, aquela palavra alcançou fulano, aquela palavra alcançou fulano, aquela palavra alcançou meu familiar que eu tanto precisava que encontrasse. Mas olha só, irmãos, o maior problema é a gente querer que Jesus faça do nosso modo. Olha o que vai dizer agora no versículo 8. Olha o que ele diz. O centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e
o meu criado sarará. Olha o que aquele homem estava dizendo: Senhor, eu reconheço meus defeitos, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço que de vez em quando eu viro o cabeção lá em casa mesmo, Senhor. Eu reconheço que de vez em quando eu desço o salto mesmo. Eu reconheço que de vez em quando até o lixeiro eu trato mal. Mas lógico, pastor, pegou um saco na frente de casa, rasgou e ainda deixou um pouco de lixo lá. É Deus permitir comprovar que orgulho. Você vai pegar uma vassoura, uma vasinha, ir lá e, glorificando a Deus, colocar no lixo de novo. Mas não, você amaldiçoa até a quarta geração da família do lixeiro. Sabe o que está faltando para nós? Cura. Sabe o que está faltando para nós? Cura. Tem gente, irmãos, enfermo e atormentado dentro de casa. Irmão, a tua casa tem que ser um lugar de paz. Amém. A tua casa tem que ser um lugar, irmãos, onde há prazer em estar. Amém. A tua casa tem que ser um ambiente da presença de Deus. Mas nós estamos vendo aqui uma casa em que havia um homem paralítico, extremamente atormentado. Ou seja, a vida dele não tinha sentido nenhum, não conseguia se movimentar mais, não conseguia dar um passo mais à frente e vivia atormentado. E o que eu gostaria nesse momento é que você olhasse para dentro da tua casa, que você olhasse para dentro da tua família hoje, que você olhasse para dentro do teu lar. O teu lar é um lar de avanço? O teu lar é um lar de paz? Ou o teu lar é um lar de paralisia e tormento? Como é que é o teu lar? Mas não tem nada melhor do que a gente reconhecer, irmão, que a gente está errado. Não tem nada melhor do que a gente reconhecer que a gente de vez em quando, irmãos, pisa mesmo no abacate. E aí aquele homem disse: Senhor, eu não sou digno de chorente debaixo do meu telhado. Mas eu quero uma coisa só, Senhor: dize uma palavra e o meu criado sarará. E aquele homem foi curado, irmão, sabe por quê? Foi liberto, sabe por quê? Porque Jesus já havia dito: eu irei e lhe darei saúde. Está aqui, ó. Olha a mina. Teve vários. Meus 3 ABCs, um atrás do outro. Essa palavra nós confessamos pela vida da Leonina: eu irei e lhe darei saúde. Não tem que ser quase nenhum, irmão. Amém. Aleluia. Quase 9.0, turbo, flex, 4x4. Amém, Jesus. Dá 2 glórias ao perdido, se você não profetiza para você. Você não vai olhar para a cabeça e falar: é isso que o Senhor manda te dizer. Pode ser que ela diga: arrependei-vos e convertei. Porque, irmão, nós vemos lá no início: o povo se alegrava por aquilo que Jesus fazia. Irmão, como é que eu posso ser triste com esse Jesus se toda vez que eu olho para minha avó eu vejo Jesus nela? Irmãos, eu já visitei tanta gente enferma, tanta gente enferma, tanta gente enferma. Eu já olhei por tanta gente enferma, irmãos. Algumas foram curadas, sim, mas algumas não foram. Por quê? Porque elas não queriam Jesus, elas só queriam uma cura. Já visitei tanta gente que precisava, irmãos, de transformação, de mudança, mas eles não queriam Jesus. Eles só queriam que Jesus aliviasse a barra deles naquele momento. E olha o que vai dizer aqui. Lucas capítulo 5, versículo 17. A Bíblia vai dizer a respeito de que Jesus estava pregando numa casa. Jesus estava pregando num lugar. E aí o que acontece? Jesus pregando nesse lugar, o que acontece? Estava cheio, irmão. Estava lotado o lugar onde Jesus estava pregando. E aí o que aconteceu? Vem um amigo, 4 amigos e um homem paralítico numa cama. Aquele homem paralítico numa cama. E aí o que acontece? Eles olham e não veem possibilidade de chegar onde Jesus estava. De forma natural. Porque, irmão, quem quer receber um milagre? Se Jesus está no ambiente e está todo mundo querendo receber milagre, o que acontece? Ninguém vai te dar licença. Ninguém vai passar a vez. Na fila do milagre não tem fila preferencial. Tem a fila da fé. Tem a fila da fé. A fila da fé que faz o milagre. E aí o que aconteceu? Aqueles amigos olharam para aquele amigo paralítico há tanto tempo,
Mas viram a multidão, as portas, irmãos, estavam cheias de gente, as janelas da casa cheias de gente, a porta do fundo cheia de gente. Não tinha como acessar aquele lugar onde Jesus estava. Eles olharam um para o outro e disseram assim: pelo telhado dá. Mas pelo telhado o que vocês acham? Bora. Vamos arrancar as telhas e vamos colocar ele por cima do telhado na frente de Jesus. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Quem quer um milagre dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Eita Deus. Então o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para dizer para mim e para você assim: não importa a quantidade de problemas, não importa a quantidade de adversidade, não importa a quantidade de pessoas que estejam dizendo para você: não vai dar certo, não é agora, não é a hora. Você vai dizer: eu vou dar meu jeito, mas se eu vou ficar de frente com Jesus, eu vou. Amém, aleluia. Mas sabe qual foi o maior problema, irmão, naquele dia? Quando eles colocam Jesus de frente, aquele paralítico de frente de Jesus, sabe o que Jesus fala para ele? Jesus vira para ele e fala assim: perdoados estão os seus pecados. Era isso que ele precisava? Perdoar os pecados, ele precisava ser curado da paralisia. Mas irmão, entende uma coisa: não adianta nada você ser curado na forma física se o seu interior ainda está enfermo. Jesus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer para mim e para você: eu quero curar você de dentro para fora. Amém, aleluia. Irmão, ter aparência de gente curada é fácil. O que Jesus quer de nós, irmãos, é que nós sejamos curados de verdade, de dentro para fora. Amém. É por isso que Jesus olha para aquele homem e primeiro cura ele por dentro. Fala: perdoados estão os teus pecados. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele homem foi massacrado na vida dele. Aquele homem, eu acredito que muitas pessoas chegaram para aquele homem e falaram assim: ó, aconteceu isso com você por causa disso e disso. Você está vivendo isso por causa disso e disso. Você é paralítico por causa disso. E vão massacrar aquele homem. Ele já estava enfermo e massacraram ele. Eu imagino que quando ele chega diante de Jesus, ele chega totalmente sem motivação, ele chega totalmente cheio de complexos, ele chega totalmente cheio de palavras contrárias. E a primeira coisa que Jesus faz é levantá-lo por dentro, não por fora. Jesus te trouxe aqui nessa manhã, nos trouxe aqui nessa manhã, para dizer para nós: eu quero te levantar por dentro primeiro. Amém, aleluia. E aí Jesus vira para ele e fala assim: perdoados estão os teus pecados. Aí sabe o que acontece? Alguém, irmão, alguém chega e se levanta, alguém que estava ali no meio, se levanta e fala: para, hoje não pode. Hoje não pode porque é sábado. Hoje não pode fazer isso por ele. Não pode. Ele fala: o quê? Vocês estão achando que eu não posso mudar a vida desse homem? Vocês nunca quiseram me ajudar. Se ele tivesse chegado lá atrás, vocês tinham falado para ele assim: ó, vai embora que a multidão aqui está grande, não tem como você entrar. Vocês tinham despedido ele. Mas ele tinha amigos que levavam ele para Jesus. E aí Jesus vira e fala assim: mas eu vou provar para vocês como eu tenho poder na terra. Levanta e anda e vai para a tua casa. Amém, aleluia. E aquele homem foi curado no meio de todo mundo, no meio da multidão. E não dá para você entender isso aqui? Uma multidão que estava diante do milagre de alguém que veio pelo telhado foi quem recebeu. Alguém que já tinha o acesso mais próximo e alguém que veio pelo acesso mais difícil foi quem recebeu o milagre. Então eu gostaria que você nessa manhã estivesse olhando para as suas lutas, olhando para as suas batalhas, e você estivesse dizendo: vai ser lindo, hein, Jesus? Amém, aleluia. Vai ser lindo, hein? Mas o meu testemunho vai ser grandioso, hein? Amém. Eu não estou entendendo nada, eu não estou vendo nenhum tipo de situação, mas hoje essa palavra está te levando para frente de Jesus. Amém, aleluia. Mateus, capítulo 12, versículo 9. A Bíblia fala a respeito de um homem que estava dentro do templo, na igreja, e ele tinha uma das mãos mirrada, uma das mãos que era defeituosa, irmãos. Era uma mão que não tinha força, que não tinha vigor. Mas Jesus estava lá no templo. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa manhã. Você, pastor, tudo que eu tento fazer, pastor, escapa pelas minhas mãos. Pastor, quando eu penso que vai dar certo, dá errado. Pastor, quando eu penso que as coisas vão fluir, não flui. Pastor, quando eu penso que as coisas, agora vai, agora eu estou caminhando, agora
Pastor, escorre pelo vão dos meus dedos. Então talvez hoje seja essa a sua perspectiva. E você está aqui hoje, a Bíblia diz que Jesus também está no nosso meio. E aí o que acontece, irmão? Jesus chegou lá, estava lá naquele templo, e aquele homem com aquela mão mirrada. Jesus diz para ele assim: vem cá, vem aqui você que tem a mão mirrada. E ele vai lá, e eu imagino ele, irmãos, muito envergonhado. Por quê? Porque querendo ou não, ele tinha um defeito, uma necessidade. Ele tinha uma necessidade especial ali. E ele tinha vergonha. E aí Jesus faz ele sair do meio do povo e vir para perto dele. E aí eu fico vendo Jesus falar para ele assim: olha para mim, não olha mais para mim agora. Olha só para mim. Porque, irmãos, quando Jesus chamou ele, sabe o que começou no templo? E Jesus, ele chamou o cara da mão errada. Você para que ele fez isso? Mas para que ele vai chamar esse cara? Para quê? Porque o cara é defeituoso, cheio de coisa. Começou o burburinho da igreja. Sabe aquele dia que você vem com vontade de chorar, com vontade de extravasar na presença de Deus, e alguém está do seu lado e fala assim: está cheio de pecado, chorando desse jeito só pode ser pecado. Eita Deus. Cuida da tua vida. Eita Deus. Aleluia. Chatíssimo. E aí começou esse burburinho dentro do templo, irmão. Nossa, mas logo defeituoso, logo o homem doente que ele vai chamar. Por que não chamou eu que estou vestido de crente? Por que não chamou eu que passei, fiz chapinha para vir na ceia? Por que não me chamou? Porque eu me preparei tanto, passei até meu perfume para vir. Jesus quer curar quem é sincero, irmão, não quem tem pecado. Aí ele foi lá e chamou aquele homem e disse para aquele homem assim: não escuta mais ninguém agora. Só me escuta. Só me escuta. Mostra a tua mão para mim. Eu imagino aquele homem cheio de vergonha, irmãos. Porque aquilo foi motivo de chacota. Aquilo foi motivo das pessoas se levantarem contra ele. E Jesus falou para ele assim: mostra para mim sua mão. Ele pega aquela mão mirrada e mostra. E de repente a mão dele faz pum! E ele olha e fala: está sã, está curada. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Enquanto você esconder a enfermidade, ele não vai fazer. Enquanto você esconder o problema, ele não vai operar. A hora que você tomar atitude, a hora que você tomar coragem para operar, é isso aqui, ó. É isso aqui que me incomoda, é isso aqui que é o meu peso de vida, é isso aqui que me tira a paz, é isso aqui que me tira o sono. Ele vai dizer para você: então está aqui, ó, a solução para a tua mão. E a Bíblia diz que a mão ruim daquele homem ficou sã como a outra. Sabe por quê? Porque o que Jesus tinha para entregar para ele era grande, então ele precisava das duas mãos. Jesus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: você só pode receber coisa grande se você tiver com as suas duas mãos curadas. Aleluia. Porque mão, irmão, mirrada, não abre de jeito nenhum. Mas uma mão curada é aquela que é doadora, aquela que é abençoadora, aquela que decide fazer em prol do outro sem querer nada em troca. Lucas capítulo 7, versículo 11. Nós já estamos terminando, irmãos. A Bíblia fala a respeito de uma mulher viúva, que ela tinha um filho e que esse filho morre. E eles vêm saindo de Naim, o cortejo, todo mundo chorando com ela, todo mundo triste ali com ela. A multidão vem de lá para cá no cortejo para enterrar o menino. E Jesus veio daqui com uma multidão para entrar em Naim, na cidade de Naim. E a Bíblia diz que as duas multidões se encontram. E a primeira coisa que Jesus faz quando ele olha para aquela mulher, ele diz para aquela mulher assim: não chores. Quando a gente olha para isso,
A gente fica pensando, pastor, Jesus está doido? Pastor, a mulher está indo enterrar o filho dela, pastor. Como é que ela não vai chorar? Pastor, ela já era viúva, já era difícil para ela naquela época. Agora o seu único filho também morre. E ela está indo enterrar o filho agora. Como é que Jesus chega diante daquela mulher e diz para ela, não chore? Porque Jesus não vai fazer um milagre na sua vida enquanto você estiver massageando um problema. Enquanto você estiver entregando os pontos, ele não vai agir. Por quê? Por isso que Jesus chega diante dela e fala assim, não chora, respira fundo, levanta a tua cabeça. Por quê, irmão? Porque ela vinha com a multidão, e a multidão vinha com ela assim, ai, tadinho de você, seu filho morreu, ai meu Deus, o que vai ser da sua vida? E ela veio daquele jeito, amargurada, sendo cheia daquelas palavras. Quando Jesus chega diante dela e fala para ela, não escuta o que você ouviu daqui para lá, escuta o que você vai ouvir daqui para cá agora. Amém, aleluia. E a primeira palavra que eu te dando é, não chores. Fico olhando aquela mulher, e aquela mulher faz assim. O que o Senhor quer de mim? O que eu quero de você? Eu vou te mostrar. A Bíblia diz que ele toca no esquife, no caixão que levava o menino, e o menino desperta. E quando o menino desperta, ele fala assim, devolve ele para a mãe dele. Jesus te trouxe aqui para dizer para você coisas que você havia desistido. Coisas que você, quer saber, não vou nem orar por isso mais. Quer saber, eu acho que já passou o tempo. Quer saber, eu acho que não dá para jeito. Acho que não é para mim. Jesus está dizendo para você assim, para de chorar, milagre. Para de chorar. Porque eu vou te trazer de volta. E vou trazer de volta para ser bênção. Amém, amém, aleluia. Eu creio. E ele devolveu aquele menino ressuscitado para sua mãe. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21, vai contar a história a respeito de um principal da sinagoga. Irmãos, um homem que tinha conhecimento das Escrituras, que tinha conhecimento das coisas de Deus, que tinha conhecimento da liturgia, do andamento de um culto. E um dia a sua filha foi enferma. Um dia a sua filha, irmãos, ficou enferma de tal forma que ela corria o risco de morrer. E sabe o que aconteceu? Aquele homem percebeu que a sua liturgia não estava valendo de nada, que a sua religiosidade não estava valendo de nada, que aquilo que ele havia aprendido só na letra não estava trazendo um resultado específico para aquilo que ele precisava dentro da sua casa. E a Bíblia diz que ele sai correndo dali, daquele lugar, e ele vai no encontro de Jesus. E ele chega para Jesus e fala assim, olha, minha filha está em casa e ela está prestes a morrer. Pode passar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, próxima de morrer. Rogo-te que venhas e imponha-lhe as mãos para cessar e preste atenção no que ele pede. Ele pediu só a cura. Ele pediu só que ela fosse curada ou que ela vivesse. E tem gente que é curada e não sabe viver. Aí ele disse para Jesus, para que saia e viva. Quando a gente vai lendo o texto aqui de Marcos capítulo 5, a gente vai ver que no meio do trajeto, Jesus encontra com a mulher do fruto de sangue, a mulher do fruto de sangue toca em Jesus, dele sai virtude, ela também é curada, e de repente chega lá na casa de Jairo. Quando chega na casa de Jairo, não está um alvoroço, todo mundo chorando, todo mundo fazendo um alpiceiro na casa de Jairo, porque a menina já tinha morrido. E aí eu volto a falar a respeito da tua casa. Quem são as pessoas que entram dentro da tua casa? As pessoas que acessam a tua casa. Elas acessam a tua casa para trazer palavra de bênção ou para trazer palavra de destruição? As pessoas que acessam a tua casa, elas chegam lá e quando elas veem você meio aflito, meio cabisbaixo, elas falam o que para você? Não, vai dar tudo certo, Jesus vai entrar com providência, Jesus vai entrar com provisão, ou elas dizem para você assim, ó, se eu fosse você, eu desistia.
Porque eu lembro que a irmã fulana lá em 1990 teve um problema parecido com o seu. E não deu certo não. Quando Jesus chega na casa de Jairo, está aquele alvoroço, todo mundo chorando, todo mundo, irmão, se lamentando. Jesus diz assim: sai todo mundo da casa de Jairo. Sai todo mundo aí de dentro. Aí ele tira todo mundo. E ele pega os seus discípulos de confiança que andavam com ele, aqueles que geralmente ele chamava Jairo e a mãe da menina. Aí eles vão lá para o lugar onde a menina estava. E a Bíblia diz que Jesus diz para aquela menina: Talitá cumi, a ti te digo, menina, levanta-te. E a menina levantou. Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã: existem coisas que vão acontecer dentro da tua casa a partir do momento que você tirar os profetas do caos lá de dentro. Hora que você tirar as pessoas que não merecem estar lá dentro, falando palavras contrárias sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. A hora que só Jesus estiver lá dentro, com você, com a tua casa, com a tua família, um milagre vai acontecer. Amém, aleluia, glória a Deus. E para nós encerrarmos aqui, no Evangelho de João, capítulo de número 9, vai falar a respeito de um cego de nascença. Jesus chega para um cego de nascença, eles estão passando. E aí tem um cego de nascença. De repente os discípulos olham e perguntam para Jesus assim: Senhor, pai, quem pegou? A mãe, o pai ou ele? Para que nascesse dessa forma? E quantas vezes, irmãos, nós não estamos conseguindo enxergar aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós estamos aceitando esse tipo de sentença sobre a nossa vida. Quantas vezes, irmãos, alguém já disse para você: olha de onde você veio. Você veio lá de Bandeirante, quem você pensa que você é? Você veio lá de Itaboco, né? Né, Bruno? É Itaboco, né? Foi em Borguinho, Itaboco é irmão do O meu irmão um dia estava pregando, irmão, sobre aquela passagem de Jesus lá, poderia virar alguma coisa boa lá da região de Jesus. O meu irmão virou e falou: irmão, poderia virar um pão de Itaboco. O irmão levantou a mão e falou: eu vim de lá. Não, é a senhora mesmo que Deus está falando. É a senhora mesmo. E lá de Borguinho também, cara. Eu não vim de lá. Eu vim de Bandeirantes. Mas não é a respeito do lugar de onde a gente saiu. É a respeito de onde a gente está agora. Amém, aleluia. E sabe onde eu estou agora? Eu não estou nem em Campo Grande agora. Não, pastor, o senhor está assim, não. Eu estou em Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Eu já deixei Bandeirante para trás há muito tempo. Quando eu passo viajando daqui para lá, eu fecho até o coelho que eu passo por aí. Não, eu não fecho não. Eu acho que eu já levei a Kézia umas 2, 3 vezes quando nós fomos lá em Bandeirantes. Eu levei a Kézia lá na casa onde a gente morava. Onde eu cresci, morei até os 6 anos lá naquela casa. Tiramos até foto da frente da casa. Um dia a gente está tirando foto lá, o dono da casa saiu lá assim e disse: o que aconteceu? Eu falei: não, que eu morei aí. Tá do mesmo jeito, se você quiser eu falo onde é que está os buracos aí nessas paredes. Mas por que eu levei a Kézia lá? Foi daqui que a gente saiu. Foi daqui, ó, desse lugar que nós saímos. Então, minha filha, seja grata a Deus pelo ar-condicionado que você tem no quarto. Seja grata a Deus pelo chuveiro quente que você tem. Seja grata a Deus por aquilo que você vive hoje. Porque para que você vivesse hoje o que você está vivendo, alguém teve que pagar um preço antes. E aí o que acontece, irmãos? Querem colocar essa sentença sobre aquele jovem. Quem pecou? O pai e a mãe. Jesus nos trouxe hoje para dizer para mim e para você: não existe nenhuma sentença contrária sobre a tua vida. Jesus colocou todas elas. A Bíblia diz que a seta de derrota que era contra mim e contra ti, Jesus pagou na cruz do Calvário. Você é livre, meu irmão. Você é livre. Aleluia, Jesus. E aí o que acontece? Jesus vira para os discípulos e fala: vocês não aprenderam nada mesmo, hein? Jesus vira para eles e fala assim: ninguém pegou. Da onde vocês tiraram essa ideia? Para quem colocou uma sentença dessa sobre a vida dele?
isso aconteceu. E ele fala, por quê? Para que nele se manifeste a glória de Deus. Amém. A grandeza de Deus. As obras de Deus. Então não reclama daquilo que você está passando, porque em qualquer momento a obra de Deus pode se manifestar na tua vida. Amém. Manifestar na tua grandeza. E agora, para a gente encerrar, volta lá em Lucas, capítulo de número 13, versículo 10. E eu quis chegar mesmo aqui nesse final, porque agora, irmãos, aqui, essa última história desse milagre de Jesus, ela vai falar sobre um posicionamento. E posicionamento ninguém pode ter por nós. Só nós mesmos. Olha o que vai dizer aqui. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Diga comigo, 18 anos. 18 anos. E andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Então, preste atenção comigo. 18 anos. Vivendo assim. Sem poder se endireitar. 18 anos. Uma mulher que não consegue contemplar o céu. 18 anos, uma mulher que só fica com seus olhos voltados para a terra. 18 anos padecendo de uma enfermidade. Olha o que vai acontecer agora. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus curou de imediato e ele liberou a palavra de imediato. Então preste atenção no que está acontecendo aqui nessa manhã. Talvez o milagre não aconteça agora, não aconteça nesse exato momento, mas ele já te deu a palavra. Então, Aleluia. aí o que acontece? Jesus foi lá e liberou a palavra para ela. E aí o que aconteceu? E impôs as mãos sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. Jesus vai dizer para mim, está dizendo para mim e para você, está curado desse mal. Esse que te fazia ficar encurvado, cabisbaixo, triste. Aquilo que te fazia te ficar olhando só os problemas da terra, vão te fazer agora olhar para o céu. Amém. O salmista já disse, eleva os meus olhos para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Aí ele está dizendo para mim e para você, deixa eu te levantar. Deixa eu te tirar dessa situação encurvada que você está vivendo. Eu não sei qual é a área da sua vida que você viveu encurvado ou que você está vivendo encurvada. Mas Jesus está dizendo para você nessa manhã, você está curado desse mal. Amém. Você está curado desse mal. Mas aquela mulher, irmãos, teve que permitir Jesus impor as mãos sobre ela. Mas olha o que vai acontecer aqui, irmão. Preste atenção. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, olha os crentes, irmão, olha os crentes caírem aqui. Indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias ainda que é mister trabalhar nestes, pois vinde para ser curado no dia de sábado. Sabe quem era esse cara, irmãos? Era praticamente o pastor da igreja. Ele virou para aquele povo e falou assim, vocês têm todos os dias da semana para vir no culto para receber milagre, vocês querem vir logo hoje? Mas Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã, é hoje. Amém. Amém. Eu vi com alguém que está isolado e fala, é hoje. É hoje. Cutuca ele até ele fala, ai, cutuca a costela dele aí, não faz alguma coisa, bagunça o cabelo dele, bagunça o cabelo dela, mas calma, porque é hoje. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Ai, pastor, ai, se levantaram contra a minha bênção, contra a minha vitória. Olha o que Jesus vai responder. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água? Sabe o que Jesus está falando? Se fosse com você era diferente, né? Se fosse com alguém da tua família seria diferente. Agora porque é na casa do outro não pode, né? Agora porque é na vida do outro não pode ser um hipócrita. Jesus nos trouxe aqui para dizer, é para você, para você, para você, para você, para mim.
sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Sabe o que Jesus estava dizendo ali? Eu sei há quanto tempo ela estava sofrendo. Eu sei há quanto tempo ela estava passando por isso. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você nessa manhã? Eu sei há quanto tempo você está passando por isso. Eu sei há quanto tempo você está vivendo essa situação, mas hoje, independente das palavras contrárias, hoje, eu te libero uma palavra para se endireitar e para glorificar a Deus. Amém. Você pode ficar de pé no momento? E eu quero ler novamente o texto que nós lemos no início. Pode passar. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Diga comigo assim: meu Jesus fará coisas gloriosas. O nome dele vai ser glorificado. Sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a família dos meus irmãos que estão aqui. Eu declaro, nós vamos testemunhar isso. Deus vai estar dizendo que o povo se alegrava, irmão. Então se alegra. Eu quero que os irmãos do grupo de louvor venham para cá. Levanta a mão comigo e diga assim comigo: a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu